Olá, seja bem-vindo. Vamos falar hoje sobre como estruturar um projeto utilizando a linguagem C. Nós vamos construir, é, na verdade já está construído, né? Mas vamos fazer com que a gente tenha um projeto que ele é um arquivo em C sozinho e transformar ele em várias partes, como se fosse uma biblioteca e um diretório e arquivos .c e .h, para explicar como é que a gente consegue estruturar um utilitário, um programa, uma aplicação em C. Eu vou começar falando sobre esse primeiro projeto, que é um Anim, que ele vai simplesmente fazer umas animações simples em ASCII, e eu dividi em 5 partes, né? O 0 até o Anim 4. A gente vai começar com o Anim 0, que é a versão monolítica, e tudo praticamente num arquivo só. Vou mostrar o que é o arquivo. Ele é composto de várias partes, funções, né, e o main está aqui dentro. Ele aceita argumentos de comando e a gente vai então compilar. Primeiramente tem que dar um make no próprio arquivo C. O make vai automaticamente, ele conhece umas regras, transformar um ponto C num binário. Ele já chama o compilador CC, né, com o arquivo fonte, a opção "-o" para direcionar a saída até o Anim. Então a gente compilou, não deve ter uma mensagem de aviso ou de erro, então a gente pode executar, e essa é a função do Anim, ele mostra uma animação. Se a gente vê o Anim, ele tem uma estrutura que se parece, dentro do arquivo fonte, também em chamadas mais ou menos com essa ideia que nós vamos expandir. A função main vai chamar os cleansize para poder saber qual é o tamanho do terminal, né? Porque se a gente redimensionar um terminal, ele vai fazer com que também a animação fique de acordo com a tela, o tamanho da tela. Voltando aqui, tem os cleansize e o Anim, que aqui não ainda existe nessa versão, mas ele chama ou Blink ou Spin, que nós somos variantes desse Anim. E no final das contas vai chamar o Toggle e o Toggle chama o Emit. Então, o main chama o Screen Size, que é esse aqui. Depois ele vai chamar uma animação, que no caso pode ser o Blink ou Spin. A gente está forçando que ele seja apenas o Spin, essa é a primeira versão. E o Spin chama o Toggle, que é esse aqui, e o Toggle chama o Emit. Então o Emit está aqui. Então a gente tem coisas que mexem com caracteres e transições e tamanho de tela, que seriam os screen size aqui. Certo? Essa é a primeira versão totalmente monolítica, um arquivo só. E se eu quiser, por exemplo, testar o Blink, eu tenho que alterar o código-fonte novamente. Essa é a desvantagem dessa versão. Então eu vou chamar o Blink em vez do Spin. Então, aí eu compilo, preciso dar um target aqui, e agora nós vamos ter um Blink. E eu posso alterar também, ter uma linha de comando, posso dizer em microsegundos até. Isso aqui vai dar 1 segundo mais ou menos no Blink. Ok. Mas vocês viram que precisamos alterar o código-fonte para poder que a gente use o Spin ou o Blink. Seria interessante se a gente pudesse ter um esquema mais flexível. Para isso, existe a versão Anim 1 agora. A versão Anim 1 está quebrada em vários arquivos C e um arquivo .h. Vamos também caminhar aqui para esse contexto aqui. E temos o Makefile. O que nós temos dentro desse arquivo, o anim.c? Ele ficou apenas com o main e incluiu uma função não, um arquivo de cabeçalho, né, o anim.h, que vai ter as definições, no caso, os protótipos das funções que a gente vai trabalhar. Então você já está quebrado, e os includes também. Isso aqui são os protótipos das funções que o Anim precisa usar. Todas dentro do anim.h. O libanim.c é a biblioteca. Então tem as funções screen size, emit e o toggle separadas. E ela também inclui, todo mundo precisa do anim.h nessa história. E o blink e o spin são como se fossem os componentes de animação. Pode pensar até como se fosse um plugin. Ele só define uma função chamada anim e faz o que ele, com o protótipo, né, o número de caracteres e o delay e tal, e daí ele consegue fazer o blink ou o spin também, tem a mesma
Mesma forma aqui, usando anin também. O que mais temos aqui? O libanin, o C mostrou o Makefile para poder construir o projeto. Então a gente vai gerar os pontos O, que são os códigos objeto. Objeto é código de máquina, não é linguagem de programação orientada a objeto. Já esse termo de objeto é bem anterior até, inclusive. Clean, né? E é isso aí. Vamos dar um make para compilar. E a gente viu que o make, a partir das regras do Makefile, ele chamou o compilador C com a opção "-c", que é para gerar o código objeto.o, né? Como a saída "-o", né? Chamada de libanin.o, e o arquivo fonte que a gente quis. No final das contas, a gente compilou todos os arquivos C para .o, objeto, mas a gente não conseguiu ter um binário executável, o anin, porque a gente precisa escolher o que a gente vai poder usar como animação. O que eu quero dizer com isso? Eu vou linkar todo mundo com o próprio compilador CC. Eu vou chamar, por exemplo, anin.o e o libanin.o. Se eu tentar linkar esses dois arquivos .o e chamar e executá-lo e criar um arquivo executável chamado anin, ele vai dizer que está faltando uma referência do anin. Quem é que dá esse anin.o? Esse anin é uma das funções uma dos arquivos que tem aqui, ou o spin ou o blink. Então, por exemplo, se eu quiser que o spin seja o que vai executar, que vai ser executável, eu vou ter que botar aqui então o spin.o e vou gerar então o anin. Aí o anin vai ser o spin, como vocês podem ver aqui. Qual é a vantagem desse esquema? É que eu não preciso recopilar todo o projeto. Se eu quiser, por exemplo, utilizar em vez do spin, eu quero usar eu apaguei o anin, né? Eu quero usar o blink, no caso. Então só recompilo os pontos O, os objetos, e gero novamente o ponto anin. Não precisou modificar muita coisa, praticamente nada, né? Então, dessa maneira eu tenho uma animação diferente, sem precisar recompilar o arquivo C. Se eu quisesse fazer outras animações, eu poderia criar um arquivo .c, né? E simplesmente definir novamente aqui essa função anin, dessa maneira, com o código que eu queira fazer na animação, utilizando o toggle aqui para poder fazer. Então essa é a versão anin 1, que está separada em vários arquivos, e no final das contas, .c e .h, né? Esse anin.h seria a definição da API de toda a coisa, né? E a gente consegue ter, então, a partir dos pontos O dos objetos, né? Gerar um arquivo binário. E a gente pode dar uma olhada no que ele gerou, por exemplo, assim, o NM vai mostrar o que ele precisa de símbolos, no caso. Vou chamar aqui o NM. Executou. Então a gente pode ver que os símbolos que ele precisa são do init, que está definido no arquivo, do flush, que é uma biblioteca que está na função C, o toggle, que está definido no próprio arquivo, os clean size também, o sleep microsleep está em outra biblioteca, que é na biblioteca C. Bora ver o que ele tem de bibliotecas dinâmicas linkadas. Deve ter apenas a libsystem, no caso do Mac, que seria a libc, a libm, todas juntas nessa libsystem. Basicamente, esse é o esquema todo separado. A gente vai agora ir para o anin 2. Eu fiz um readme aqui, o anin 2, o que ele faz? Eu separei a API com umas funções que só fazem mais sentido estar dentro da lib, vamos chamar de libanin.h e o anin.h. Então, a 2 é só essa separação dos pontos do ponto H. Se eu olhar o anin.h, ele é usado pelo main, né? Então o main só precisa do screen size e do protótipo da função anin. Já a libanin.h tem as funções de baixo nível, digamos assim, da biblioteca do anin, que são as que fazem o init, o toggle e o anin. Quem usa o que no caso? Né? Então, se a gente olhar o anin.c, ele vai usar o anin.h. Aqui. Já a nossa libanin.c, ela vai precisar da libanin.h, obviamente. E o que é que os nossos plugins, o Spin e o Blink, precisam? O Blink precisa apenas o Spin precisa do libanin, e o Blink também vai precisar do
do libanin. Essa é a única mudança feita. Na compilação é muito parecida. E também para eu linkar eu tenho que fazer o mesmo esquema que eu fiz anteriormente. Eu tenho que pegar o anin.o, o libanin.o e escolher um dos plugins. Vou usar o Blink novamente. Aqui, nesse caso, Blink. Bora ver se ele vai fazer o Blink. Fez o Blink. Se eu quiser gerar um outro para, sei lá, o Spin. Vamos chamar o Spin agora. Spin. Com isso a gente teve a execução do Spin. A versão 1.2, na verdade. Então vamos ver outra versão dela agora. A versão 3, a gente vai criar uma biblioteca estática para poder utilizar. Então a gente está quebrando inicialmente um programa que era monolítico em módulos e agora vem a versão 3 da biblioteca. Do caso da biblioteca e do utilitário Nina. O que é que ele faz de diferente é aquela criação do ponto A. O que é que eu quero dizer com isso? Que, primeiramente, eu acabei não explicando, também falando antes, a gente vai dividir a lib em duas partes, em dois pontos C e no final dois pontos O. O libanin e o libanin útil. O que que tem no libanin útil? Apenas a screen size, porque eu achei que faz mais sentido pensar como um utilitário, não como uma coisa de animação. Vamos ver o que tem na libanin.c. Tem os que fazem animação em si, né? Então, o toggle e o emit. Todo mundo ainda permite utilizar o cabeçalho da libanin.h também. Ok. O resto praticamente ficou do mesmo jeito. Agora a compilação, como é que falha, que ficou diferente. Eu tenho que primeiro gerar os pontos O, por isso que aqui eu estou fazendo um makefile pedindo a primeira regra para gerar esses caras. E depois tem eu vou querer o libanin.a, que é o archive, seria a biblioteca estática. Como é que eu faço o libanin, como é que eu gero o libanin.a? Ele depende da libanin.o, libanin.util.o. E eu chamo o archiver, o AR, é um parente do tar também, tá? Para criar um archiver do libanin.a com os pontos os desses aqui, no caso. Por isso que eu fiz um asterisco aqui, dessa maneira aqui. Se a gente chamar o make, eu tenho uma série de passos para poder gerar, né, primeiramente os pontos os, a partir dos pontos 6, e gerar a biblioteca estática libanin.a, e também, de novo, gerar o ponto O, e no final dos contos compilar. Esses aqui são os plugins, no caso, que a gente chama de plugin. E eu tenho o ponto A. Como é que eu consigo agora linkar? Como se fosse uma biblioteca estática. Então eu faço cc libanin.a agora, e eu vou linkar com o meu main, que é o anin.o. Eu vou tentar chamar ele apenas de anin. O que vai acontecer? Eu preciso novamente do plugin. O plugin pode ser o spin. Com isso, eu tenho uma animação novamente com spin. Só que, dessa maneira, a gente tem agora uma biblioteca estática. Nesse elemento, a gente tem os pontos os dentro do ponto A, no caso. Se a gente for fazer um ar-t, ele mostra justamente os pontos os arquivados. Eu não preciso do ponto A, eu posso só distribuir o ponto A que vai estar tudo certo. O que mais? Se eu fizer um o2 para listar a biblioteca dinâmica do anin, ele continua do mesmo jeito, e o nm também vai apenas mostrar uma bem parecida também. Essa é a versão 3 do anin, que cria uma biblioteca estática para fazer uso, e depois linkar com os plugins. Seria interessante que os plugins também fossem mais flexíveis, assim, de alguma maneira, mas sem precisar compilar. E para isso a gente pode ver a versão anin 4. O que tem anin 4? Se me permite aqui o readme. Gerar a biblioteca dinâmica, do jeito do Mac, que estou trabalhando com o Mac. A gente vai ter o libanin, que é muito parecido com, em vez de ser estática, vai ser a dinâmica. E o anin.deri vai ser o plugin, o arquivo de plugin. Eu preciso criar um arquivo chamado anin.dynamiclib para library, né, lib, para poder ser o plugin. Eu vou então ir para o ponto
4. Eu vou tentar fazer uns aqui do outro lado também, para mostrar o Makefile aqui. Esse é o Makefile. Então um pouco mais comprido, né? Elaborado, porque eu preciso então gerar a biblioteca dinâmica. No caso, essa libanin.dilib, ele precisa novamente dos pontos os, só que o jeito para gerar a dinâmica não é com AR, é com o próprio CC. No Mac eu passo essa opção menos dynamic lib. Aí eu gero um arquivo .o a partir dos ponto .dilib, mas a partir dos pontos .o. E eu gero também, aqui um caso especial, o anin, eu vou precisar, isso aqui vai ser como se fosse o meu plugin, o nome do arquivo hoje é plugin. E eu tenho um stub, que seria um cara temporário, assim, um fake, né? Uma coisa que não mostra nada, mas ele guarda lugar para que a gente use tanto o spin quanto o blink, como vão ser gerados também como dynamic lib, de uma maneira que eu vou mostrar agora para você. Então eu vou dar um make aqui. E o projeto foi construído. O anin foi gerado. Se você ver aqui o anin, ele foi compilado com as duas bibliotecas dinâmicas. A libanin, que tem o toggle e o edit, e também os resize, e aqui é o anin, a animação mesmo, que a gente vai escolher. Essa aqui foi gerada pelo stub, tá? E se eu tentar executar o anin, vou botar aqui, o que vai acontecer no lado direito? Não vai mostrar nada, porque ele é um stub, ele está vazio. Se a gente dar um cat no stub, a gente vai ver que ele não faz nada. De que maneira eu posso usar o spin, como está aqui, ou o blink como plugins? Bom, eu tenho que renomeá-los para esse nome aqui, anin.dilib. Eu posso simplesmente tirar esse do caminho e chamar ele de stub.dilib. Agora eu posso fazer até um link simbólico, eu não preciso renomear. Eu quero então o spin, para que ele seja executável. Se eu chamar agora o anin, ele vai ser como o spin. Se eu renomear não, se eu refizer o link, em vez do spin usar o blink, o executável agora vai utilizar o blink, sem precisar compilar nada, apenas refazendo o nome do arquivo. Como é que ele consegue fazer isso? Através da linkagem, né, de bibliotecas. Aqui eu vou poder mostrar como é que essa linkagem está feita. Aqui, não é um ponto C, ponto L ou anin mesmo. Então aqui ele tem referência a libanin, e ele precisa do anin também da lib, que é o plugin que a gente escolhe, e obviamente tem o libsystem, né, como normalmente a gente tem no C, no caso dos programas em Mac. E assim a gente teve um esquema de plugins com bibliotecas dinâmicas. E o projeto que começou monolítico, um arquivo .c que gera um executável binário fixo, agora ele tem várias partes, ele tem um arquivo .h, que seja usado para definição de APIs, algumas APIs são internas e outras podem ser externas e internas, vamos chamar assim. E tem os pontos C, que são os códigos em si, né? E gerando o ponto A ou ponto .dilib, de acordo com a preferência. E esse projeto, usando os makefiles para construir tudo. E dessa maneira a gente consegue ter um projeto em C bem flexível, utilizando as ferramentas tradicionais do Unix, como o Make e o compilador C, e ferramentas de editor de texto e tudo mais. Espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido interessante. E até o próximo, então.